Então, a gente vai começar agora. Estou aqui com a Giovana Donella. Eu vou ler aqui, mas não vou ler todo aquele currículo, mas eu vou pedir para você se apresentar. Eu gosto dessa apresentação. De CEO a conselheira de administração, né? Você faz as palestras no TED, você é especialista em governança de empresas familiares, né? Eu vi a tua matéria que saiu no Manhattan lá, foi incrível, acho que você saiu bem, aqueles lobos de Wall Street. Achei que você saiu muito bem ali. Tem uma peculiaridade desse programa aí que, se quiser, depois eu conto, mas é de dar risada. Eu achei que você saiu muito bem, adorei ali no Manhattan, quando você fez. E depois eu quero que você conte. Eu vou te contar rapidinho agora. Bom, pode contar, conta, vamos começar. Esse programa não tem script. Você chega lá e grava. Você não faz a mínima ideia do que vai perguntar e nada. E aquele dia foi uma sexta-feira, às 11 horas da manhã, a Graça Foster tinha entregado a presidência da Petrobras e eu peguei, eu sou consultora, conselheira, então eu só virei para eles e falei assim, gente, não faz pergunta de Petrobras, porque vai me deixar, né? Então, não vamos falar em Petrobras, né? Aí os quatro viraram, não, tudo bem, não vamos falar nada disso. Aí a primeira pergunta, Giovana Donella, conselheira de empresa. Giovana, você seria presidente da Petrobras? Foi! Eu falei, mas que sinuca de bico! E as últimas perguntas, o meu ponto, eu não estava ouvindo muito bem o que eles estavam falando. E só depois que eu assisti o programa que eu falei, olha que engraçado. Eu nem ouvi direito o que ele estava falando e eu consegui responder o que ele estava perguntando. Então foi tudo bem. Foi tudo bem e você saiu muito bem, né? Ou que saia justa. Me conta um pouquinho na tua experiência aqui de conselho. Como foi? Tenho várias perguntas, mas eu gostaria de saber assim, como é que foi essa passagem para o conselho de administração no mundo? Eu não quero ficar focando nessa coisa de homem e mulher, mas no mundo só tinha tinham muitos homens, vamos dizer assim. Como que foi essa sua passagem, né? Conta um pouquinho para mim, mas conta um cadinho antes de você chegar nela, né? Sim, eu acho que olhando para trás, eu fico pensando assim, quando eu nem conhecia ainda todos os processos e as estruturas de governança, eu já realizava isso, já fazia isso intuitivamente. Foi como a gente começou a conversar, você já pensava em empresas humanizadas há mais de 7, 10 anos atrás, né? E eu também, assim, quando estava dentro das estruturas das empresas, mesmo sendo diretora, gerente, superintendente, eu meio que ia criando os órgãos de governança e estruturando a empresa. E quando eu tive contato com a primeira experiência da gente pensar em abrir um IPO, que foi quando eu estava fazendo todos os negócios, dirigindo os negócios da Wizard, que inicialmente nós pensávamos em fazer um IPO, e aí a gente foi se preparar e ter esse contato com governança, mas aí eu olhei para o lado e falei, mas isso aqui é o que eu faço aqui. Então, eu já comecei a estudar muito, eu estudei governança no Brasil, estudei fora do Brasil, me formei num curso de conselheiros no IBGC e um pouquinho depois eu nas empresas deles para que eu pudesse dar uma olhada na empresa e dar recomendações do que podia se fazer de melhor nas empresas. E foi aí que eu olhei para aquilo e falei assim, mas isso daqui é uma coisa que eu tenho muita facilidade de fazer diagnóstico. Eu sempre digo que eu sou uma médica de empresas, né? Porque eu detecto o que acontece e vou dando os remedinhos nas doses que eles precisam receber. Então eu falei assim, poxa, eu quero me aprofundar muito nisso. E aí, um primeiro convite para fazer isso de forma intuitiva, um segundo, um terceiro. Aí eu falei assim, eu vou transformar isso num negócio, né? E foi aí que eu resolvi montar uma metodologia própria minha. Eu tenho uma metodologia chamada GELS, são as iniciais do meu nome, né? Que é governabilidade, estratégia, observância e sustentabilidade. Então, como é que a gente governa uma empresa? Como é que a gente faz estratégias da empresa? Como é que a gente observa, como é que a gente monitora a empresa e, por fim, como é que a gente torna essa empresa sustentável ao longo da sua vida de existência.
Quando eu criei essa metodologia, eu passei mais de 1 ano e meio criando essa metodologia, e aí é que eu falei, eu vou usar essa metodologia para fazer governança corporativa nas empresas familiares. E aí eu comecei a criar essa carreira da governança e dos conselhos. Aí surgiu logo um primeiro convite de conselho, depois surgiu o segundo, depois o terceiro. E eu, nessa especialidade, também dou aulas para conselheiras, dou aula de governança corporativa e compliance. Então, acabei que me tornei aí uma pessoa defensora dessas práticas de governança. Eu gosto muito do assunto, sou uma apaixonada. Então, me deixa muito feliz a gente olhar para as empresas hoje, perceber a dimensão que está se tomando a governança. Eu pude acompanhar nos últimos 10 anos, quando eu ia dar palestras pelo Brasil todo, falando de governança. Às vezes eu tinha 200, 300 pessoas na plateia e eu perguntava, o que é governança? Vocês sabem o que é? E 2 ou 3 levantavam a mão, né? Hoje eu pergunto, quem aqui sabe o que é governança? Então quase todo mundo já levanta a mão. Então eu acho que eu contribuí muito aí para essa disseminação. Eu praticamente dei palestra no Brasil inteiro. Eu tenho mais de 120, 130 palestras dadas no Brasil sobre o tema. Então, eu gosto de tratar desse assunto, e foi assim que eu criei aí esse pulo para o conselho, né? Isso, então assim, mas no Brasil, né, quando a gente fala assim que você foi uma das pessoas que abriu, né, espaço, né, para ir falar desse tema, não só do tema, mas trazer o papel do feminino para dentro da corporação, né? E isso que já vinha acontecendo fora do mundo, porque tem alguns números aí que eu andei pesquisando, né? Fazer a lição de casa para conversar com. Né? Eu vi que, né, você diz assim que 7% são conselheiras no mundo, né? É isso? Na verdade, o que acontece? 3. Quando a gente, há mais de 10 anos atrás, quando eu já falava bastante sobre a questão das mulheres nos conselhos e tudo, essas estatísticas, elas são estatísticas ainda muito baixas, né? E isso não é a Giovana que está falando, são todas as pesquisas que diz. Se você pegar, por exemplo, único e exclusivamente o Brasil ele tem um número de assentos femininos que corresponde a 7% dos assentos. Esses 7%, eles incluem as mulheres que estão nos conselhos, mas que são acionistas da empresa. Então, se você retirar as acionistas, esse número passa para 3%, 3,5%, 4%, um número muito baixo. E se você for contar, então, mulheres que são presidentes de conselho, o número desce para menos de 1%. E isso sempre foi uma coisa que me sensibilizou de uma tal forma, porque se nós formos observar na cadeia de decisão de compra, as mulheres respondem por mais de 85% da decisão de compra. Você pode perceber na sua casa, quem decide o cardápio? A mulher. Quem decide o que vai comprar? É a mulher. Quem decide para onde a gente vai viajar? É a mulher. Quem decide até a cor da cueca que vai comprar para o marido é a mulher. Né? Em formas gerais. Nossa, você descreveu a minha casa. É isso daí. Então, se a mulher é a decisora da compra e se ela valida essa compra, como é que ela não vai estar no conselho de empresas que fazem as estratégias para os produtos serem vendidos? Né? Então, isso sempre foi uma incoerência muito grande para mim. E por isso que eu sempre carreguei muito forte essa bandeira de que a gente precisa, sim, dos assentos femininos em alto grau dentro das corporações. Mas não só simplesmente pelo fato de ser mulher, mas principalmente porque o fato de nós termos aí as capacidades femininas e as capacidades masculinas, quando elas se encontram dentro de um conselho, o conselho, com essa diversidade, tanto de gênero quanto de conhecimento, produz um material fantástico estratégico, né? Nós temos aí uma musculatura de diversidade nessas estratégias que essa empresa tem que fazer.
Então, se a empresa está pensando em qualquer estratégia ligada a vendas, estratégia ligada a finanças, estratégia ligada à gestão, qualquer que seja, quando a gente tem os dois papéis, os dois gêneros pensando juntos, obviamente, né, Ricardo, você sabe disso, e como um homem que conhece tão bem aí as relações humanas, existem características intrínsecas do homem que não É. adianta mulher e características femininas que vocês homens não terão. Então, quando a gente para pensar num assunto, a mulher trazer essa visão dela e o homem trazer a dele, juntos, essas estratégias ficam melhores. E por isso que se hoje nós compararmos, por exemplo, uma empresa que não tem mulheres no conselho, com uma empresa que tem mulheres no conselho, e aí a gente sempre vê as pesquisas a partir de 2 mulheres, quando a gente olha no bottom line o resultado dessas 2 empresas, nós temos resultados impressionantes, como, por exemplo, essa empresa que tem mulheres no conselho, vendas até 42% a mais do que aqui não tem. Retorno para o investimento dos acionistas, 53% a mais. Nossa. Resultado no caixa, 25% a mais. EBITDAs com muito mais de 10% de diferença. E isso não é uma mulher que fala, são as pesquisas que dizem. Então, não é simplesmente pelo fato de que a mulher é melhor, é que juntos são melhores. Né? Você sabe que eu quero contribuir na tua conversa dizendo o seguinte, né? Respeitando uma coisa que eu aprendi. Eu tenho uma filha extremamente com 17 anos que é minha professora, né? Para eu entender o mundo, né? E ela vem desde os 13, 14, me ensinando muita questão. Então, o que eu vou falar, e eu sei que ela deve estar me ouvindo, provavelmente, eu não sei, porque ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa que ela fala, papai, você... É Lorena, a Lorena. Lorena. A Lorena, ela vai falar assim, papai, você precisa respeitar o lugar de fala. Então, eu pedindo licença para o lugar, licença poética no lugar de fala, né? É verdade. Existem dimensões que nós, assim, agora a questão não de eles e nós, que eu detesto, isso é muito antigo, mas assim, que o homem, ele nunca vai chegar a alcançar, a enxergar e tentar supor o que pode ser este olhar do feminino. Não adianta, é o que você falou, é uma complementariedade, cada um tem seu olhar, né? Então, e esse espaço é muito bacana que vocês estão criando, ele é pequeno, né? E uma outra coisa que eu vi, que eu adorei de uma fala sua, que eu li, que você falou assim, não, eu não tenho nada, te provocaram quanto à cota, né? E você foi e falou assim, você foi muito, assim, bom, eu vou deixar você responder, tá bom? Então assim, se eu te perguntasse, que eu já mais ou menos sei sobre as cotas dentro dos conselhos de administração, vale a pena ou não? Então, eu tenho uma explicação com relação a isso, que na época, quando no Manhattan Connection me perguntaram, eu fui bem contundente em dizer que eu era contra as cotas nos conselhos de administração. Mas, obviamente, eu simpatizo com essas cotas no sentido de que a gente possa catalisar o processo. Eu não acho que as cotas devam ser um segmento natural para a capacidade feminina, porque nós temos milhares de mulheres fantásticas. Acabei de ver a Cláudia, minha amiga, também conselheira, que entrou aqui, que é uma mulher bárbara, foi uma das principais executivas lá da Gol e está nesse mundo de conselho também como nós. Acabei de vê-la aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. E o que a gente pensa é que a cota ela é necessária num período intermediário para que a gente possa catalisar. Agora, olha o quanto, Ricardo, é sensível esse ponto, porque, obviamente, quando a gente fala de mulheres nos conselhos, é natural que, para que você seja conselheira, você tenha passado por uma jornada na sua experiência que te possibilite, te credencie para sentar num conselho e possa defender muito bem as suas teses. Mas para você defender muito bem as suas teses, é fundamental que você tenha tido experiência na gestão das empresas para você ter a capacidade de chegar e poder dizer assim, olha, não vai por aí, vai por aqui, eu aconselho fazer A, eu aconselho fazer B.
Então, para acontecer isso, é importante que a gente tenha em todas as cadeiras um número grande de mulher, para que quando a gente precise de um número grande de mulher no conselho, eu tenha um número grande de mulheres como CEOs, eu tenha um número grande de mulheres diretoras, um número grande de mulheres gerentes. Mas o que a gente vê é que à medida que vai subindo, a gente tem até 32% de gerentes no Brasil, de 30 a 40 já, tá? Tem um número grande de gerentes, mas aí elas casam, têm filhos e a gente diminui muito para a diretoria. E aí na diretoria você tem números de 10%, 12%, para CEOs 9%. Então é razoável que lá no conselho tenha só 7%, porque a gente tem só 9% aí de mulheres CEOs. Então, as cotas, eu acho que elas vêm para contribuir, e eu sou simpática com a cota nesse sentido, que a gente possa ter esse processo das cotas para que catalise, a gente suba isso, para você ter uma ideia, no nosso grupo Mulheres do Brasil, que é liderado pela Luísa Helena, nós temos um grupo do qual eu faço parte, que é 88. Nós temos que fazer 80 anos, virar 8, porque nós levaremos 100 anos para ter 20% de mulheres nos conselhos. Nossa. Então, quando a gente chega numa estatística como essa, é uma estatística, no mínimo, vergonhosa. Então, a gente precisa estar fazendo muitas ações para que catalise esse processo. E quando a gente chegar num nível bom, aí sim, a gente tornar só uma recomendação, não precisaria ser uma obrigatoriedade. Agora, eu também acho que a gente não precisa fazer uma coisa de forma, sabe, tão contundente, ó, tem que ser obrigatório, porque são tantas mulheres maravilhosas, tantas mulheres que fizeram e fazem história nos conselhos brilhantes, estrategistas fantásticas, e que a gente deve ter outras aí que a gente não está usufruindo disso dentro dos conselhos. Então, quando a gente pode também fazer recomendações, se você pegar o Canadá, por exemplo, o Canadá foi um dos países em que houve recomendação para que as empresas tivessem um equilíbrio nos seus conselhos. E aí, então, depois de alguns anos, o equilíbrio foi maior, aumentou essas taxas. E também temos países em que as cotas foram obrigatórias e aí tiveram que catalisar de qualquer jeito. E aí o que aconteceu? Colocou mulheres que não estavam preparadas e aí, portanto, os resultados das empresas caíram. Então, foi um tiro no pé mesmo. Então, a gente precisa fazer isso de forma efetiva, que essas mulheres tenham condições de ter essa experiência efetiva, passando por todos os cargos, tendo uma amplitude na questão da gestão, tendo musculatura de experiência, de análise das empresas, de tomadas de decisão, de estratégia, para poder chegar no conselho e poder fazer o papel que a gente precisa fazer, que é esse papel de realmente agregar aí o conhecimento baseado na experiência, né? O pessoal está entrando dizendo que tem que fazer um filme teu, da tua história. Disseram que você, o Ronaldo falou, aproveitar aqui, falou que passou para te dizer um oi, que você é muito competente. As pessoas estão mandando um monte de te adoro, super apoiado. Né? Vi a Juliana Godoal, que está aí também, grande amiga minha também de muitos anos, e eu sei que ela faz parte do Mulheres do Brasil também. Está aí a Thaís também, que também é do Mulheres do Brasil. Tem uma galera aí, né, que a gente sabe que é desse movimento maravilhoso que vocês fazem parte. Olha a Juliana aí. Um grande beijo, Ju. Saudade também de você, viu? Você está fazendo um belo trabalho, excelente fono. Tá aí a Adriana Bernardes. Olha só, olha aqui. A Adriana Bernardes é uma excelente executiva da Coca-Cola, FENSA. Essa é a preocupação. A falta de preparação pode demonstrar uma falta de capacidade que não é verdadeira. Né? E eu conheço a história da Adriana desde o início da carreira dela, e é um fenômeno, uma força. Vou trazer ela para conversar com a gente. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é exatamente o que a gente está falando. Muitas vezes a falta de poder passar por toda essa experiência, aí já se credencia que a pessoa não tem capacidade. E não é isso, né? E também acho que nós, mulheres, temos feito
assim, milagre em comparação ao que se tem mesmo de oportunidade. Hoje eu costumo dizer assim que a gente já está num outro nível, mas época das minhas amigas que hoje são conselheiras bastante experientes, a gente teve que abrir muito o mercado, abrir muitas portas, a gente teve que fazer coisas que hoje a gente já está vendo um cenário diferente, mas ainda é um cenário muito pobre em comparação à quantidade de oferta de mulheres fantásticas que a gente tem. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, sempre coloquei muitas mulheres nas minhas Eu equipes, também. ajudo a colocar mulheres nos conselhos quando posso, estruturo, faço com que essa consciência que se tenha mulheres, dou as minhas palestras e sempre a minha última coisa que eu falo na palestra é: quem aqui tem conselho? Levanta a mão. Coloca uma mulher no teu conselho, né? Então, eu sempre faço essa provocação, porque é uma provocação que, sinceramente, Ricardo, a gente às vezes está tão acostumado com o status quo de uma situação que os próprios homens não questionam isso, os próprios presidentes de conselhos poucas vezes questionavam por que eu vou colocar uma mulher se eu nunca tive, né? Hoje a gente já andou muito com relação a isso, a maioria dos presidentes de conselho tem essa consciência, cada vez mais a gente catalisando isso, a gente vê private equity já colocando como condição de fazer investimento se tiver mulher no conselho, bancos para fazer investimentos também, quer dizer, tem todo um conceito que já começa a mudar, e aí é que a gente vê realmente o grau de consciência que essas empresas estão tendo, né? O grau de maturidade na consciência de que um conselho com essa diversidade é um conselho que dá mais lucro. E tem que ser dito pelos quatro cantos do, né? Tem que ser dito, tem que ser fomentado, tem que ter ações, as iniciativas que vocês fazem, tem que ter live, tem que falar desse assunto, né? Porque para trazer a consciência, né? Para ir formando consciência. Mesmo porque eu acho que você falou uma coisa importante, a gente precisa dar valor e entender que no momento que as mulheres elas iniciam carreira, você falou até nível gerencial, né? Chegou. Só que aí chega numa idade, ela está com 35 anos, né? Ou 20 e pouco, ponto, ela vai casar, eventualmente, ou ter a maternidade, etc. E tal, e nesse momento, ela se perde. Então, assim, aí também vem uma consciência na área, não só de recursos humanos, mas dos CEOs, entenderem que quais são os projetos, os programas que eu vou fazer para as mulheres que estão dentro da minha organização, para que elas possam ter esse distanciamento, que é natural, é biológico, humano, pelo amor de Deus, tem que respeitar isso, né? E que também não é fácil para ela voltar, né? Porque e deixar o filho, tem toda essa questão. Então, às vezes o pragmatismo do dia a dia, dos negócios, deixa a gente distante desse olhar humano, eu vou chamar, né? Que é assim, olha, peraí, essa tua diretora, ela quer ser mãe, ela quer ter maternidade, e aí depois ela tem a aproximação, né? Então ela vai ter que negar a vida toda, ou nego a maternidade, ou nego o meu emprego. Que momento que isso acontece? Então, tem que trazer essa consciência, né? Nossa, assim, eu tô falando de novo, respeitando o lugar de fala, pelo amor de Deus. Tá corretíssimo o que você colocou. Eu tive uma experiência muito interessante, eu vou contar para vocês. Há mais ou menos um ano atrás, um presidente de conselho de um banco muito importante no Brasil, não vou citar o nome, mas nós estávamos tomando um café e ele me falou assim: Giovana, por favor, me deixe entender uma coisa. Essa semana eu já tive a minha terceira diretora da empresa pedindo demissão. E elas estão pedindo demissão porque tiveram o segundo filho. Não foi no primeiro. Então, como é que eu faço para segurar essas mulheres maravilhosas? Então, eram 3 diretoras que ele falou, a gente fez, assim, um resultado maravilhoso no tempo que elas ficaram aqui, tudo, mas elas querem ir embora, porque tem o segundo filho, não tem como, sabe, fazer essa carreira do segundo filho, porque o primeiro, normalmente, a mãe ajuda e tal, o segundo não, já estou com a família constituída. Então, veja, eu sempre digo, Ricardo, que nós temos 3 grandes dimensões aí que a gente precisa trabalhar bastante
nesse aspecto de mulheres, no aspecto de alçar os altos cargos de administração. Que é a dimensão realmente governamental. O outro, que é a dimensão realmente empresarial. E a outra, que é a individual da mulher. Então, a dimensão do Estado, do governo, né? Usufruir e poder proporcionar políticas que possam, através dessas políticas, favorecerem as mulheres nesses períodos em que são mães, nos períodos em que tem que tratar os filhos, quais são as políticas que, ora, nós podemos introduzir dentro de todo o nosso sistema trabalhista para que apoie esses processos. Afinal de contas, 52% são mulheres no Brasil e o resto são mães dos que são homens. Então, todas nós aí estamos e precisamos dessas políticas porque somos mãe, somos mulheres e vamos ter sempre os filhos, né? A segunda dimensão, que é a dimensão, então, empresarial, é que as empresas possam usufruir dessas políticas e também colocarem políticas internas, políticas que possam favorecer todos esses papéis. Eu tenho minha grande amiga Janete, presidente do Conselho do SEIBEN, que tem políticas maravilhosas dentro do SEIBEN para fortalecer as mulheres. Então, é um benchmark para mim aí no Brasil. Então, que as empresas possam fazer isso para que essas mulheres se sintam confortadas com essas políticas internas empresariais. E, em última instância, a dimensão da própria mulher, que ela rompa com essas dificuldades, assumindo aí cada vez mais esse papel, buscando todo o lado da educação, mas buscando também um pouco de agressividade na subida, porque se você perguntar para uma mulher, você tem um cargo, e você pergunta para ela, você quer subir para esse cargo? Ela sempre vai falar, ai, não estou preparada. Tá? Porque nós tivemos isso culturalmente, a mulher tem isso culturalmente, ela quer estar 100% preparada para isso e não necessariamente isso acontece, a gente pode se preparar sim ao longo da execução também. A gente tem como buscar apoio dentro da empresa e fazer isso acontecer. Então, as mulheres também romperem um pouco disso e eu acho que isso que a gente está produzindo ao longo dos anos, tem que ter esse apoio das outras dimensões, porque as mulheres estão indo atrás. Eu vejo na universidade que eu dou aula, eu dou em 3 MBAs, o quanto essas mulheres são diferenciadas, o quanto elas criam, o quanto elas vão atrás, o quanto elas batalham. Mas aí você não tem as políticas internas, ou não tem as políticas de governo que possa te favorecer isso, as próprias empresas perdem esses talentos, né? Porque ela tem que fazer alguma escolha, né? Porque a escolha dela é mais difícil. De vocês. De vocês. Ela vai fazer a escolha aí. E a escolha é mais fácil. Realmente, agora, do meu lugar, é mais fácil a gente tomar algumas decisões, sair, fechar a porta e resolver as coisas. É muito mais fácil. Eu vejo, eu mesmo dou como exemplo. Eu atingi todos, eu acho que o mais alto grau, né, numa hierarquia de uma empresa, que está em 7 conselhos que eu estou hoje. Mas eu não tive minha família, né? Eu optei por não ter filhos, então eu não tenho uma família. Então, a minha vida inteira foi uma vida dedicada ao trabalho mesmo. Então, para mim, foi muito mais fácil do que se eu tivesse tido um filho, do que se eu tivesse tido uma família que me pedisse e me requisitasse muito mais dentro do lar, né? Então, eu também já sou um exemplo que saí fora da caixa, mas saí fora da caixa porque justamente não tive a família tradicional, né? Então, e a ideia do projeto é estar dentro não precisa ser uma família tradicional, mas é estar dentro de um ambiente onde eu não preciso negar tantas coisas para deixar, né? Deixar de ter filho, é isso. Perfeito. Né? Que a gente não precisa tirar nada disso, pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu quero mudar um pouquinho, porque nosso horário já faz meia hora que a gente está falando, e 34 minutos para ser preciso, né? E eu queria, se o pessoal tiver perguntas, alguma coisa aí, podem perguntar, né? Eu fiz gostaria de te perguntar o seguinte, o que é necessário, né, hoje, agora falando de pandemia, momento, cenário atual, você dentro dos conselhos de administração, né? Como é que está sendo a demanda desses conselheiros
no momento de pandemia. Eu tenho um conhecido que também é conselheiro e ele disse, Ricardo, eu tenho trabalhado o dobro, o triplo, né? Então, se eu fazia aquela empresa 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, eu estou indo praticamente toda manhã. Sim, é verdade. É um momento extremamente desafiador para nós, conselheiros. E o que a gente tem muito nessa demanda é que o que nós estamos trabalhando hoje é a subsistência das companhias, né? Nós nem estamos avaliando mais lucro, é a subsistência. E essa subsistência, ela torna tudo uma questão de decisões que possam sobreviver à questão do tempo, mas são muito pontuais agora. Então, os conselhos que normalmente se davam em reuniões de 1 hora uma hora não, um dia do mês, né? Que nós fazemos reuniões mensais. Então, essas reuniões se tornaram praticamente semanais. Então, o que era uma reunião no mês se tornaram 4. E isso aumentou muito a demanda. Então, nós temos hoje, por exemplo, imagina que eu tinha 7 reuniões de conselho ao mês, porque faço parte de 7 conselhos. E praticamente todos se tornaram uma por semana, são 28 reuniões que eu tenho Nossa. Então, meu trabalho triplicou, embora eu esteja trabalhando só dentro da minha casa, mas triplicou a quantidade. A gente deu um apoio, uma mão muito mais próxima para a gestão. A gente acabou que está se falando mais, está operando cada vez mais esse apoio à gestão, porque é um momento de atuação e interação forte, é um momento que nós temos que dar celeridade para os assuntos, para as tomadas de decisão. Então, o controle, que é o controle que nós fazemos nas companhias, o controle, o monitoramento e as estratégias, obviamente, eles continuam. Mas a gente não está falando mais em estratégias de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma experiência não existente na nossa história de humanidade. A gente não conheceu nada parecido. Então, obviamente, a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, os conselhos estão extremamente demandados, estão mudando um pouco esse formato para esse formato mais semanal e mais atuante junto à gestão. Nós tivemos que dar muito apoio aos CEOs e CFOs, porque imagina nessa correria, nessa perda de faturamento que as empresas tiveram. Então, tem empresas que nós tivemos que fazer demissões, tem empresas que estão indo bem, porque o segmento é um segmento que está indo legal, tem outras, principalmente o varejo, que realmente foi impactado frontalmente por essas questões do coronavírus. Então, a gente tem um desafio e uma intensidade de trabalho assim, gritante nos últimos 45 dias, aí, 50 dias. Quais são as competências assim que você acha que hoje o conselho está sendo muito exigido? Então, assim, tá bom, você tem um grupo de conselheiros, esse grupo de conselheiros tem uma habilidade, enfim. Mas hoje, assim, olha, para ser conselheiro nesse meio de pandemia, vai precisar ter esses recursos aqui, sacar desses recursos, buscar ali no seu arcabouço o quê? Olha, Ricardo, não acho que tem pelo momento, tenha que ter alteração nos estilos de conselheiros. Os conselheiros são muito preparados, em geral, para lidar também com situações de crise, né? Nós temos muito forte isso dentro da governança, que é como estruturar isso, os próprios mapas de riscos e tudo. Agora, nenhum mapa de risco trazia, né, e tinha a expectativa de se ter um problema como esse, um desafio como esse. Mas os conselheiros, em geral, têm a experiência de rapidamente montar comitês de crise, rapidamente colocar todas as suas áreas focadas nos assuntos que devem focar. Então, hoje, os conselheiros estão demandando muito 7 grandes tópicos aí, que um tópico forte é esse tópico da criação de todo o teu comitê da gestão da crise, que é a parte da governança, os processos de gestão com pessoas, que é uma dimensão que foi a primeira que a gente se preocupou, claro, de ver como estão as pessoas, e isso pessoas internas, externas, stakeholders, os impactos financeiros, que são os caixas, então a gente está muito dentro do caixa, dentro das questões aí que vão impactar todo o nosso fluxo.
e também fazer essas revisões de redução de custo e o quanto que a gente consegue de impacto dessa receita que caiu frontalmente aí, as questões das cadeias da operação com stakeholders e toda a operação e gestão é um outro tópico muito importante, e a questão dos clientes, das receitas, que mudou muito, e por fim a parte da tecnologia, porque com esse distanciamento nós tivemos que fazer o que nós iríamos levar 5 anos dentro da parte de tecnologia, de deixar tudo online, de deixar tudo isso de uma forma muito próxima do consumidor, hoje nós temos que fazer em meses, né? Então, aí também a grande diferença das empresas que fizeram caixa e as empresas que não fizeram caixa. E para isso, os conselheiros têm essa dimensão, né? Conselheiros experientes e conselheiros que lidam com conselhos naturalmente podem contribuir com esse momento. Mas esse conselheiro, principalmente na posição estrategista, né? Nós temos várias posições, tem os estrategistas, os financistas, os jurídicos, os de tecnologia. Isso não significa que ele vá ver só esse assunto, mas é o assunto que ele mais impacta dentro do conselho. Mas os estrategistas, em geral, hoje, são os demandados em função da gente estar tendo que fazer essas estratégias aí semanalmente, pontualmente, e que podem ser mudadas aí a cada minuto, e a gente não sabe o que vai vir aí daqui. Você sente que existe mais solidariedade? Não sou eu que estou falando, foi uma profissional da XP. E ela falou que, numa entrevista que eu assisti na CNN, na Globo News ou na Band, bom, enfim, que ela disse que precisava ter mais solidariedade empresarial e mais solidariedade também dos setores, né? E quando ela disse isso, só para te contextualizar, ela era responsável financeira pela XP, que ela saiu, esqueci o nome dela. Uhum. Se alguém puder me ajudar, tem um pessoal de banco aí que eu já vi, pode escrever para mim. E ela disse o seguinte, e a repórter falou, mas você está dizendo solidariedade em relação às pessoas se ajudarem? Ela falou, não, eu estou falando das pessoas serem menos egoístas dentro dos seus setores, né? E setores eu estou falando dentro do Congresso, né? De olhar um pouco mais e não ficar fazendo só suas bancadas, dentro do segmento das empresas, ser mais solidárias umas com as outras para que mantenha a cadeia funcionando, né? Como é que você está sentindo isso de perto, sendo conselheira de 7 empresas? Olha, Ricardo, eu concordo bastante com a fala dela. Eu não sei em que contexto que ela abordou isso, mas essa fala é uma fala que vem muito com relação ao que eu sinto do momento. Hoje, eu comecei a nossa live aqui falando, nós temos que mostrar ao que viemos. E esse sentido do que eu quis dizer é justamente assim, hoje as empresas, elas ditaram a missão e a visão delas ao longo de todo esse ano. Foi. Toda essa década, ao longo de toda essa história, né? Nós somos uma empresa assim, assim, assim. Agora é a hora da gente mostrar realmente se nós somos uma empresa assim, assado. E quando a gente sempre diz nas nossas missões, né, nas nossas visões, nós somos uma empresa humanizada, nós tratamos bem o ambiente, nós tratamos bem as pessoas, agora é a hora da gente mostrar. E quando a gente fala em cadeia de stakeholders e tudo, é justamente essa ligação que a sua amiga eventualmente deve ter comentado, da solidariedade. Porque, por exemplo, o conselheiro que olha oportunidades de junção, então uma das coisas que a gente mais viu dentro desse tópico que eu comentei com você, que é na cadeia de suprimentos e nas operações, o que o meu fornecedor tá sofrendo ali que eu posso ajudar, o que o meu cliente está sofrendo que eu posso ajudar, o que a empresa que faz o transporte para mim eu posso ajudar e ela também me ajudar, o que um país no exterior que eu tô exportando os meus produtos está precisando de mim e que a gente pode junto conduzir estratégias. Então, assim, é bem importante que esse seja o momento onde a gente sempre disse que age de forma social, a gente agir de forma social, né? Até quando
fazendo uma demissão. Então, como é que a gente está demitindo? Qual que é o suporte que a gente está dando? Qual que é o apoio psicológico que a gente está dando? Né? Até para os próprios colaboradores, a gente tem aí várias frentes dentro desse processo de pandemia, e uma das frentes que mais a gente vai ter que trabalhar, todas as pessoas que estão em casa, que estão sofrendo com esse distanciamento de todas as pessoas que amam e de todas as pessoas que se relacionam, é o problema realmente psicológico que se tem. Então, você imagina, eu tenho empresas que eu sou conselheira que nós temos 3 mil pessoas trabalhando em casa. Então, tem que dar suporte, né? Eu falo assim, até o suporte de que essa pessoa não tem computador para trabalhar em casa. Então, por lei, quem é que tem que dar esse computador? É a empresa? É a pessoa? Como é que é? Então, a gente não pensava. Agora é a hora de ser solidário, né? A semana passada eu fiz uma live com o Pinotti, que ele é... Você conhece, Amigo né? Muito... E ele estava comentando com a gente, né? Então, falando assim... Eu não sei nem se foi na live ou se o Pinotti falou para mim assim, numa conversa por telefone. Ele falou, Ricardo, olha, por exemplo, os recursos financeiros de algumas empresas que ela pagava com vale transporte, vale... Essas coisas, esses vales, né? Peraí, eu não posso reverter isso para uma internet para casa daquele meu funcionário que está lá. Então, o dinheiro eu mesmo, eu só mudei a caixinha dele. Né? Então, é começar também a olhar com esse viés, porque às vezes o funcionário está lá, ele não tem um computador, tá bom, leva o da máquina, mas ele tem o celular, ele acessa, mas ele tem o celular, mas é a banda dele. Não dá para eu mudar esse dinheiro, então é aquele conceito assim, de onde eu movimento meu dinheiro para também evitar um pouco de demissões, né, o máximo possível. Né? E ser solidário não é só a demissão, né? Eu acho que é saber negociar contratos. Né? Então, as empresas entender que todo mundo da cadeia está participando. Né? Então, desde contrato de aluguel, contrato de prestação de serviço de transporte, enfim, né? Não deixar secar. A gente tem poucos minutos, porque daqui a pouco falta 10 minutinhos no máximo. Eu queria, assim, como é que você vê pós-pandemia? Você já consegue enxergar esse horizonte? Vocês do conselho, porque eu sempre defendo assim, gente, está acontecendo na China. Se está acontecendo na China, dá tempo de aprender. Né? Se está acontecendo na Itália, em Portugal, dá tempo de você aprender para cá. Então, assim, não é que nasceu aqui. Como é que o conselho, o que ele aprendeu olhando para quem está voltando? Conta para mim o que muda nesse mundo. Eu acho que o que mais a gente tem discutido, de fato, é que nós voltaremos de uma forma diferente. E que as interações humanas serão, de fato, uma pauta muito importante para o contexto empresarial. Né? Embora algumas pessoas já defendessem essa tese, você é um deles, dessa capacidade de humanização, eu acho que nós tivemos uma experiência na marra agora, né? Essa experiência foi uma experiência que ensinou na marra para gente que quando a gente voltar, não é mais normal, aquele normal que a gente entendia. Então, a única certeza que a gente tem é que vai ser diferente, que a gente precisa se adaptar. Assim como Darwin já dizia, quem não se adapta morre, a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Haja visto, por exemplo, o próprio consumo. Então, a gente teve que montar comitês de jornada de consumidor para poder entender como é que esse consumidor está se comportando, para que esse comportamento, então, eu possa tirar desse comportamento o que nós vamos fazer. Porque o meu cliente não vai comprar mais do mesmo jeito. A empresa não vai vender mais do mesmo jeito. A gente já sabe que é assim, vai ser assim. A gente vai ter que se adaptar a isso. E eu vou ter que me adaptar, Ricardo, da seguinte forma. Essa empresa tem que ter condições de entregar o produto aonde o meu cliente quiser, na hora que ele quiser, com a eficiência que ele quiser e mais, exatamente daquele jeito que foi feito para ele. E se ele quiser comprar na loja física, eu tenho que vender na loja física. E se ele quiser comprar online, eu tenho que vender online. E se ele quiser comprar para o drive-thru, eu tenho que fazer para o drive-thru, entendeu? Então, essa capacidade de adaptação, por isso que tudo vai ser muito rápido. A gente entende que a velocidade e o dinamismo,
e a celeridade que nós vamos fazer negócio é de uma forma como não vista nas nossas, no nosso passado aí. A gente vai ter que trabalhar e saber trabalhar muito rapidamente, sempre, e se adaptar e se acostumar a esses processos de mudanças, muitas vezes que eu não tenha que fazer estratégias de longo prazo, muito mais de curto. A gente vai ter que se adaptar a isso. E aí a gente está falando de longo 5 anos, né? Quando eu estou falando de longo hoje, eu já estou falando 3 anos, tá? Tá 3 anos. Nem falo mais de 5. E de 10, então, a gente nem considera mais. Mas para a gente, o curto prazo o curto prazo, o médio prazo já é 1 ano, porque é uma distância muito grande. Então, tanto o conselho quanto os seus gestores, eles deverão ter essa capacidade e dinamismo de entendimento de cenários, capacidade de reprodução imediata de planos de ação, de monitoramentos constantes, para que esses monitoramentos tragam os dados e as informações para que eles possam agir de forma muito rápida e dinâmica, e uma capacidade de implementação de estratégia absurda, porque dada uma estratégia feita aqui, amanhã ela tem que estar operando. Essa é a verdade. Houve, eu achei que uma capacidade de eficiência, alta eficiência, porque empresas, como você disse, que de uma hora para outra foram trabalhar home office, conseguiram, né? E todas as pessoas que eu tenho conversado têm sentido uma sensação assim de satisfação, do tipo, tá difícil, tá pesado, tá triplicado o trabalho. Cara, mas a gente conseguiu botar todo mundo home office. Então existe, assim, de uma certa maneira, uma alegria, né? Dizendo assim, olha como quando está todo mundo no mesmo alinhamento, sem agendas ocultas, quando está todo mundo realmente com foco, olha como é eficaz. É uma sensação tua? Sem dúvida. E olha, o pessoal está produzindo muito mais. Porque o tempo, por exemplo, eu levava muito tempo. Eu mais ficava no ar, né? Viajo muito de avião, porque estou em cada estado brasileiro. Aí os meus conselhos são todos fora de São Paulo, só tenho um em São Paulo. Então, o que acontece? Eu levava muito tempo dentro do avião. Hoje, todo o tempo que eu levava dentro do avião e dentro da estrada, eu já estou fazendo reunião aqui. É uma atrás da outra. Então, eu acho que a gente está sendo bastante demandado e tem muita eficiência assim por trás disso. Mas eu também acho que nós vamos sair dessa experiência com todo mundo dando muito valor ao trabalho em grupo, ao trabalho próximo, ao trabalho de equipe, porque como é bom a gente poder fazer uma reunião com os olhos, podendo sentir as emoções das pessoas que são os nossos interlocutores, embora tá sendo tão bom aqui a gente falar na live, eu tô vendo sua expressão, eu tô vendo tudo, mas é diferente. É diferente, Nada como estar ao seu lado, poder falar olhando nos teus olhos e podendo falar com as pessoas. Então, a gente sai dessa com mais... Nós temos mais material para trabalharmos, né? Eu acho temos. que sai dessa pequena batalha com um arsenal de armas novas aí e que nós poderemos usá-las à medida que forem necessárias e no momento certo. Eu acho que a gente, pelo menos eu não consigo falar de todos, né, porque estou dentro da minha pessoa, mas eu posso dizer que eu vou sair muito diferente, porque o que eu aprendi, evoluí, transformei a Interativo em 20 dias, e valores, né, você falou de consumo, tem coisas que eu olhei e falei assim, gente, como eu não precisava, né, gente... Ricardo, só uma última coisa que eu acho que é nesse ponto que você está falando, queria pegar um gancho, até na forma que a gente vai se vestir, na forma que a gente vai se posicionar. Hoje eu estou fazendo reuniões de conselho usando camiseta polo. E ninguém do conselho está reparando se eu estou com camiseta polo, se estou com camiseta de frio e etc. Eu estou aqui com uma blusinha preta fazendo a live com você e pode ser que ninguém esteja reparando. Ah, ela não está de terno, eu não estou de salto. Vai fazer 40 dias que eu não faço a minha unha, eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer a unha. Eu também, meu cabelo, até estou sonhando que não corto. E tô até achando bonitinha a unha sem esmalte. Tô até achando bonitinha. Então, eu acho que a gente vai poder reposicionar e colocar no lugar certo aquilo que de fato é importante para a nossa vida, aquilo que de fato é importante para as nossas empresas,
que a gente possa colocar os nossos colaboradores com as importâncias que eles têm de fato e que eles possam estar, se quiser estar no lar dele trabalhando, que seja. Se quiser estar na empresa, que seja. Assim como eu também vou atender o meu consumidor. Se ele quer receber o produto na casa dele, eu vou entregar na casa dele. E se ele quiser receber na loja física, eu vou ter a loja física para ele, mas nós vamos ter que trabalhar com todas essas variáveis e podemos trazer tudo isso para a jogada, né? Bom, falta 5 minutos, eu não vou nem vai cair, senão vai cair, e eu queria fazer um fechamento que você merece. Eu adorei, a gente falou de humanização, a gente foi para o papel do feminino, a gente com toda a sua história, que é brilhante, depois a gente foi para a questão da humanização, a gente falou do papel do feminino, a gente foi para as estratégias de um conselho, e a gente termina aí falando de felicidade, né? De amor, de conexão, de pessoas. Eu estou extremamente grato, gostaria que você aproveitasse esses 3 minutos finais, fizesse aí as suas considerações, e eu já sou muito grato por você ter aceito essa live. Te agradeço. Por favor, Giovana. Obrigada por me considerar, muito obrigada pela consideração. Eu só quero deixar uma última mensagem aqui para que todos tenham esse período como um encontro consigo mesmo, né? Profissionais que possam se encontrar mais. Eu estou tirando essa experiência de uma forma muito gostosa, porque eu sempre fui uma pessoa que não fico dentro de casa, eu mais viajo dentro de casa. Então, para mim, era uma dificuldade muito grande ficar quieta, né? Porque eu sou muito dinâmica e eu tenho descoberto coisas maravilhosas. Eu percebi que eu me dou muito bem comigo mesma. Então, eu tô apaixonada pela minha presença. Então, eu acho que se eu puder deixar uma mensagem para todos, é que usufruam desse tempo para um crescimento pessoal, que a gente possa realmente dar valor para as pessoas que estão do lado da gente, para que a gente possa ter esse momento de cuidar da saúde, de cuidar dos indivíduos, e que a gente possa criar essa cadeia de amor e de fraternidade que pode ser que a gente estivesse esquecendo, né? Eu acho que então eu trago essa fala final para que a gente possa aí realmente tornar as empresas mais humanizadas, mas que a gente também possa se humanizar e ter esse olhar da generosidade com o alheio, com as pessoas, né? E a gente usufruir melhor dessa vivência conjunta. muito obrigado. Eu vou, daqui um tempo, quando passar a pandemia, ou a pandemia, sim, eu vou voltar a falar com você. Com o maior prazer, Ricardo. Estou sempre por aqui, você sabe onde me encontrar. Um beijo. Tchau, obrigado. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Tudo de bom, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.